Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como é o caso, né? Estamos hoje aqui de plantão novamente, depois de ter tirado um tempinho aí de férias, né? Na verdade, nós estávamos ocupados fazendo outra coisa. Tá dando eco aqui, né? Mas voltemos hoje aqui, né? Reta final, PPMG. E hoje aqui vamos só dar uma repassadinha rápida, né? Sobre os artigos aqui do artigo 13 ao artigo 28. É 28 nessa aula, tá? Depois nós vamos... Não é nem aula, é só uma passadinha aqui de leitura aqui. Na outra nós vamos passar do 32 ao 52, tá? Na verdade hoje, como são artigos pequenos, nós vamos logo do 13 ao 31, tá? Depois nós pegamos do 32 para frente. É uma aula rápida, tá? Entre aspas, né? Mas é uma aula necessária para você estar fazendo aquela revisação, revisar antes da prova. Eu vou fazer ela de dois tipos, tá? Diferente. Como o nosso edital ele vem falando que é só do artigo 13 ao 28, na verdade ele vem falando que é do 13 ao 25. Depois ele vem falando que é do 26 ao 28. Então nós já emendamos logo tudo. Ele não vem passando esses artigos primeiros aqui, ó, que são artigos muito importantes, pessoal, tá? Que inclusive ajuda um pouco a discernir um pouco esses outros crimes aqui, tá? Mas como é reta final, não foque nisso. Mas depois dê uma olhadinha, tá? São artigos muito importantes, vamos supor, esse aqui, ó, base de quase todas as direitos humanos, Pacto de São José da Costa Rica, né? Não há crime sem lei anterior. Vamos por outro aqui, ó, sétimo, ficará sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Então vamos supor, se a pessoa comete um crime de tráfico de drogas e essa pessoa é brasileira em outro país e lá a pena é só 1 ano, ela voltar pra cá, já pagou a pena dela? Assim vai ser fácil, né? Então, como é que é? Vai cumprir só 1 ano, que não vai cumprir nada. Vamos pular para outro aqui, ó. Aquela sentença estrangeira, quando aplicada na lei brasileira, produz na espécie as mesmas consequências, podendo homologar no Brasil, né? Obrigações do condenado a reparar os danos. Tem algumas coisas bastante importantes aqui, tá? Eu recomendo bastante, quando possível, né? Dá uma lidinha aqui. Mas agora reta final não. Pessoal, antes de começar esse crime aqui, eu vou passar logo um mapa mental que eu pedi pra IA fazer aqui rapidão. Porque vai ser sobre esses crimes aqui, tá? Só que geralmente quando você vai procurar eles na internet, você encontra eles meio diferentes. Você encontra geralmente eles sempre assim, ó, sobre slides separados. E às vezes é um pouco complexo. Quando você vê na letra de lei seca, ele é um pouco diferente. Então eu vou dar uma passadinha aqui para você mais ou menos se enturmar. Parece que o som da música aqui tá um pouco alto. Pense numa menina que estuda e estuda errado aqui, ó. Não, vou até entrar aqui. Escreveu aqui, ó, pulou 2 linhas aqui. Essa de redação aqui, se fosse para PPGL, ficaria reprovada. Mas ok, não é o caso aqui, brincadeiras à parte, é claro. E eu nem abaixei a música. Beleza, abaixei agora. Então, voltando aqui ao nosso contexto, você geralmente vai ver esse mapa aqui, só que quando você vai para a lei seca, você vê um pouco diferente, é capaz de você não se familiarizar e não conseguir identificar muitas vezes o que você estudou. Na verdade, tem umas coisas aqui que eu tô vendo que não tá nem como eu... Não sei se a IA fez certo aqui também, né? Mas vamos passar. Possivelmente você já viu esse nome aqui, o pessoal falando da teoria tripartite, né? Partida do crime, que na verdade eu não sei nem, eu sempre ouvi tripartite, né? Eu ia tripartite, crime,
Anteriormente era bipartite, hoje é tripartite. Tripartite por quê? Porque obviamente vai se dividir em três, né? Geralmente sempre vai vir essa pergunta: o que é o crime, né? O crime vai ser um fato típico, né? Antijurídico ou culpabilidade, né? Na verdade, antijurídico aqui vai ser as excludentes de ilicitude. Mas vamos passar por cada um. Vamos lá por fato. Vou só dar uma passadinha rápida. Tudo isso aqui nós vamos ver lá na lei mesmo. Então, fato típico. O que seria um fato típico? Seria, né? O que seria um crime, na verdade, né? Em outras palavras aqui. Sendo que, na verdade, ele usa isso aqui, tá? Crime, fato culposo, antijurídico e fato típico, tá? Mas nós vamos ver que é um pouco diferente lá. Então, no fato típico, vamos ter a conduta, né? Que é a ação ou omissão. O que seria a ação? Você matar alguém, porque quer. Omissão seria você fingir que não viu. Alguém está pedindo socorro, você não vou se meter nisso não, né? Você está se omitindo. Tem como você se omitir também querendo matar alguém também, tipo assim. Vamos supor que você é médico e chega uma pessoa que você não gosta no hospital, passando muito mal, e você de propósito deixa aquela pessoa ali no canto para ela morrer. Se você se omitiu de atender ela, mas você de fato se omitiu de propósito para que ela morresse. O resultado, que aqui na parte do resultado nós vamos ter os resultados formal e material, né? Praticamente o que vai diferenciar o material do formal é tipo como se fosse o tempo da caracterização do crime. Veja que eu não falei exatamente do crime, mas o tempo da caracterização do crime. Quando que vai estar caracterizado o crime? Hein? Vamos supor, no crime de racismo, quando você já insulta ali o indivíduo com certas palavras racistas, o crime vai estar caracterizado. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor. No crime de roubo, o crime é material. Ele só se consuma ali na hora que você falou, perdeu, entende? Se na hora que você for falar perdeu, um anjo te tocar e você falar assim, não vou fazer isso não, e você não anunciar o assalto, praticamente você não cometeu o crime. Você cogitou, você não chegou a praticar isso. E cogitar não é crime, tá? Diferente da... Isso eu tô falando na forma, no resultado material, tá? No resultado formal não. No resultado formal, certos crimes, só de você, antes de você querer, de você conseguir o resultado, vamos supor, no assalto, no roubo, você já obtém o objeto da vítima, né? E o objeto já é seu, né? Você já quis aquilo, já conseguiu aquilo que você queria. Vamos supor no caso de sequestro. Você sequestra a pessoa e pede uma recompensa de R$2, né? Aí vamos supor, não é preciso você receber esses R$2 para ser caracterizado o crime, né? Tá? Isso aqui é um crime formal. Só de você já ter subtraído a liberdade da vítima, isso já está caracterizado o crime. Ficou um pouco embaixado, eu vou tentar usar com Maria da Penha, tá? Vamos supor, eu vou usar como é que é? No resultado material, tá? Resultado material Maria da Penha. Vamos supor que eu chego em casa e não tem comida. Pô, e assim ainda não fez comida e pá, começa a bater na mulher. Resultado formal. Eu já tô agredindo ela ali porque eu disse que não tinha comida e não tinha comida, tá? Isso já caracteriza o crime formal. Agora vamos lá pro resultado formal, ó. Material, gente. Material. Cheguei ali, não tem comida, né? Comecei a bater. Já caracterizou o crime material, né? Ali no resultado material. Agora vamos para o resultado formal. Resultado formal. Geralmente o formal, o crime é caracterizado antes de, entre aspas, concluir ou não o resultado. É independente do resultado. Então, sendo que numa situação eu já bati nela porque não tinha comida em casa, no formal é diferente. Se eu falar assim, olha, se daqui a meia hora não tiver comida aqui em casa, eu vou te arrebentar na porrada. Veja que eu não cheguei a bater nela, mas eu cheguei já a ameaçar. Ou seja, o crime da Maria da Penha está caracterizado, independente se ela fizer comida. Vamos supor que ela faça comida e eu não bati nela, e ela me denuncia. Aí eu vou preso. Aí eu falo, pô mãe, eu não bati nela, mas o crime já foi caracterizado, porque só eu chegar a ameaçar, tá? Já foi caracterizado o crime.
Tô lembrando, claro, que não é todo crime de ameaça, tá? Eu tô falando, esse é um crime específico, de lei específica. Não é que qualquer um que se ameaçar vai ser assim. Vai ser um pouco mais ou menos diferente aí. Nexo causal é o resultado de casualidade, né? Você tem que ter alguma coisa a ver com a situação. Se você não tem nada a ver com a situação, então... tipificação, né? Que eu não sei nem o que ele escreveu. A IA escreveu ali, escreveu tipificate. Tipificação, né? A tipificação é nada mais do que tem que estar escrita, né? Assim como eu falei na lei, que não há crime sem lei anterior que o defina, é mais ou menos aqui, né? Para ser crime tem que estar na lei. Vamos supor que alguém te prende. Aí você lá na delegacia pergunta: não, porque eu tô preso. Aí o delegado fala assim: porque eu quero. Não, meu amigo, tem que ter alguma legislação, tá? Tipificando o que você fez para ser crime. Vamos aqui pro 2, né, que é antijurídico, né? Eu geralmente gosto de falar assim, fanco, porque eu gosto aqui, anco. Mas tem muitos lugares que só coloca assim, excludente, ilicitude na verdade, tá? Então vou lá aqui para a parte da ilicitude, ou também conhecida como antijurídica. Aqui a IA colocou antijuridade, botou 2D, né? Beleza. Se a IA gosta de dar, então é problema dela. Foi mal, IA, desculpa aí. Fez o mapa mental para mim de graça, ainda tô tirando onda. Foda. Excludente de ilicitude, gente, artigo 23, tá? Estado de necessidade, né? É um estado onde você era a última opção que você tinha para se salvar, né? Em alguns casos, vamos ver que não é bem assim, dependendo do caso, o estado de necessidade você pode responder uma culpabilidade, sim. Mas nós vamos ver quando nós estivermos no artigo. Legítima defesa, né? Para si ou para terceiros, tá? Estrito cumprimento do dever legal, né? A sua função já é cumprir aquilo ali, entende? Então, vamos supor, um policial, né, que vê um assalto, ele exatamente não está usando legítima defesa de terceiro, ele está em estrito cumprimento de defesa legal. A não ser em algumas situações, né, que o policial vai ser, mas nós vamos passar no artigo também. E exercício regular de direito também vamos passar por lá. Vamos lá na culpabilidade. E aqui na verdade, toda vez que falar culpabilidade, tenta ter em mente, é quando vai se tirar a culpa. Quando que vai tirar a culpa? Na culpabilidade. Toda vez que qualquer um desses crimes aqui, na verdade, só esse aqui que geralmente que vai ser crime, tá? Esses outros aqui vão tirar, a excludente de estúdio também. A culpabilidade vai ter a imputabilidade, né? Aqui na imputabilidade nós vamos ter crianças ou adolescentes. Lembrando que crianças e adolescentes são diferentes, tá? Mas isso é um tema lá para o artigo do Estatuto do ECA. Outro dia nós falamos sobre isso, mas é algo bem simples. Crianças, se eu não me engano, é até 12 anos incompleto, ou seja, é incompleto. Então é de 11 anos, né? 11 anos, 11 meses, 30 dias e tal. E adolescente é de 12 anos completo para frente, tá? Mas não esquece isso que eu falei, não... Eles têm sanções sim, só que as sanções estão lá no código do ECA, tá? Quem tá aqui em imputabilidade também? Pessoas com mau desenvolvimento mental, tá? Pessoas com retardo, tá? Retardados mentais. E eu não tô denegrindo, tá? É a palavra que tá lá no Código Penal. E vou lhe falandizar as palavras que estão lá importantes sim. Ah, mas é uma palavra ofensiva, tá? Mas qualquer uma dessas palavras que você mudar pode fazer você reprovar. E vamos passar aqui também, tem potencial consciência da ilicitude. A pessoa tem que saber se aquilo é crime ou não. Em alguns casos vai ser, não vai ser punido. Em alguns casos vai ser punido, tá? Como culpável, quando tiver a opção culpável na lei. Se não... E exigência de conduta diversa, né? Essa exigência de conduta diversa é o que o pessoal chama de... Aqui, ó, tá aqui embaixo. Coerção moral irresistível. Vou dar um exemplo aqui de exigibilidade de conduta diversa. Você é gerente do banco, da lotérica, ou do banco, pode ser em qualquer canto. E alguém chega lá e te rende. Ou não precisa te render, só chega perto de você e te mostra um vídeo. Aí na hora que você olha o vídeo da sua mulher e seus filhos com a arma na cabeça, ele pega e fala assim: olha,
manda todo o dinheiro desse banco para essa conta aqui agora, ou então eu mato sua mulher e seus filhos. Pô, você tá sofrendo uma coerção irresistível. Você tá fazendo algo que é crime e você sabe que aquilo que você vai fazer é crime. Mas infelizmente você tá fazendo por entender que aquela vai ser a única opção de salvar, né, a sua vida ou a vida da sua família, tá? Aqui também vamos ter obediência hierárquica, tá? Vamos supor que um militar, né, vamos supor um capitão, né, dá ordens para um soldado fazer uma coisa que não seja necessariamente, como que eu posso falar? Me perdeu a palavra aqui na mente. Que não seja claramente crime, tá? Porque só se cumpre ordem legal, não se cumpre ordem legal. Se o capitão ou superior te mandar fazer alguma coisa ilegal e você sabe quem é legal, você responde por ele, junto. Agora, se você não souber quem é legal, vou dar um exemplo. Um médico que manda aplicar, que dá uma medicação para tal enfermeiro aplicar. E aí o enfermeiro pergunta: não, o que é isso? Não, só aplica lá. É o remédio dele. Na verdade isso não acontece, né? Por lei o enfermeiro ele tem que saber o que está aplicando, né? Mas vamos supor que ele vai lá e aplique, né? Ou seja, tá respondendo ele não vai responder pelo que vai acontecer, né? Esse exemplo ficou meio ruim, vou dar outro exemplo. Vamos supor que dar um exemplo aqui. O superior envenena uma comida e pede o superior de um presídio pega e manda pra dar a comida lá pros presos. Os presos comem e morrem. O policial penal sabia que a comida estava envenenada? Não. Se ele souber, ele responde junto, tá? Mas ele não sabia, então quem vai responder é só o hierárquico, tá? Se ele não souber, se souber é diferente. E beleza, elementos do crime, né? Competência e tal. Vamos passar para lá. Vamos logo passar para o Código Penal. E pessoal, vou tentar ser bem rápido aqui, tá? Até mesmo porque, deixa eu ver. Vixe, 17 minutos. Só brincando aqui, já foi 17 minutos. Vamos lá então. Título do crime. Relação de causalidade, né? Artigo 3º. Artigo 13. O resultado de quem depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, considerando-se causa a ação ou a omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então assim, está falando o seguinte: só quem vai ser punido é só quem deu causa, ou no caso da ação ou da omissão. Então no caso assim, o filho deu causa, o pai vai ser preso? Não. Não, aqui só quem... Ele está falando literalmente o seguinte, ó. O resultado de que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então não é porque o filho que deu causa só que morreu, vamos prender o pai. Não, só quem pode responder é só quem deu causa, né? Ou omissão, sem o qual o resultado não teria ocorrido, tá? Porque se o resultado fosse ocorrer de outro jeito, e mais tarde nós vamos passar algo semelhante com isso aqui, e aí nós passa melhor. Então, em outras palavras, só quem responde a merda é só quem fez. Artigo 3º. Vamos lá para o parágrafo 1º do artigo 3º. A superveniência de causa relativa independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado os fatos anteriores. Entretanto, imputa-se a quem os praticou. O que isso aqui quer dizer? Ele quer dizer mais ou menos o seguinte, ó, em poucas palavras aqui, porque nós estamos enrolando demais. Joãozinho queria dar um pé no tiro do Pedrinho. Pegou, deu um tiro no pé do Pedrinho. Ele queria matar o Pedrinho? Não. Ele só brincou de cidade de Deus. Falou assim, no pé ou na mão. No pé ou na mão. Eu quero ser jogador de futebol. Então vai no pé. Pá. Deu um tiro no pé. Beleza. Chegou a ambulância, socorreu o Pedrinho, tá? No meio do caminho, a ambulância capotou e explodiu. Pedrinho morreu, tá? Questão: João vai responder por homicídio ou por lesão corporal?
A princípio, João vai responder só por lesão corporal, tá? Porque João não queria matar Pedrinho. Ah, mas a ambulância socorreu ele e depois explodiu. Não, aí é uma questão de conduta do motorista, o que aconteceu no meio do caminho. O que nós sabemos a princípio é que Joãozinho só queria lesionar Pedrinho, tá? Então é o que tá falando aqui, a superveniência de causas relativas independe, exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem o praticou. Então, em poucas palavras, ele tá falando o seguinte: o cara só responde aquilo que ele quis fazer, tá? Se acontecer outras coisas aí, não vai ser competência dele. Parágrafo 2. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Então aqui é a questão da omissão, né? De quem devia ou podia. Lembrando que geralmente quem deve pode, mas quem pode não deve, né? Você pode intervir, mas não significa que você deve. Vou dar um exemplo aqui. Um cidadão que vê um roubo acontecendo, ele tem a obrigação de intervir no meio? Claro que não, ele não está armado nem nada. Agora um policial que vê, ele deve agir, tá? Ah, e se for um roubo do banco? Aí dependendo da situação, o policial pode agir, né? Porque vamos supor, tá lá o policial com seu 38, e aí chega 10 bandidos de fuzil. Seria, digamos que mentalmente, sanalmente, como que eu posso falar, justo o policial ter que 10 bandidos de fuzil, ele puxar o 38 dele pra estar trocando tiro com o bandido? Claro que não, né? Então aqui ele vai falar que os que devem, o dever de agir incumbe a quem? Aí que ele vai falar quem que deve agir e por quais questões também. Vamos supor que tenha por lei a obrigação de cuidar, proteger ou vigiar. Então, ou seja, quem tenha por lei a obrigação, polícia, né? Dependendo da situação, até vigilantes. Porque vamos supor, mas eu sou vigilante, eu não sou polícia. Não, mas vamos supor que você está trabalhando em um órgão público. Dependendo do órgão público que você está trabalhando, você, por lei, é obrigado também, tá? Ah, não, mas eu estou trabalhando em um condomínio. Aí, dependendo da situação, você não vai ser obrigado, tá? De cuidado, de proteção ou vigilância, né? Isso aqui também se enquadra, vamos supor, aos pais. Vamos supor que você mora num apartamento, né, sei lá, no 3º, 4º andar, e sua criança está brincando e você não está prestando atenção, a criança pega, sobe na janela e cai, né? Dever de proteção ou de vigiar, de vigilância é seu, tá? Aí, por culpa sua, né? A criança vinha a falecer, é claro, né? Porque se ela não vier a falecer, geralmente lesão corporal, essas coisas não vai ser cobrado, até onde eu saiba. Linear B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Isso aqui é o seguinte, vamos supor, você é babá. Você cobrou para ser babá ou vamos supor, professora trabalhando em creche e deixou o portão aberto e um monte de criança saiu e o carro atropelou. Você tinha o dever, né, de estar cuidando ali e não impediu, né, a saída delas. Linear C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Isso aqui é o seguinte, é o cara que muitas vezes está empinando moto, né? Em seu discernimento de realidade, ele acha que tá abafando ali, todo mundo tá achando dele. E aí, nessa ação, ele desequilibra a moto acidentalmente, né? Acerta um carrinho de bebê com sua mãe. A sua mãe fica lesionada, né? Sofre lesão corporal e o bebê vem a falecer. Nesse caso aqui, ó, com o seu comportamento anterior, ele criou o risco da ocorrência do resultado, né? Aí vai entrar em outras áreas que eu não vou discutir muito, mas vai entrar naquela questão, né? Que aí a partir do momento que ele criou o risco, ele é obrigado, ele é o detetor legal para tentar
reverter aquela situação, tá? Ele tem que ficar ali, chamar socorro, dar socorro, ele tem que fazer de tudo. E se ele fugir? Aí, né, tem as medidas cabíveis tanto do Código Penal quanto do CBT, né? CBT é Código de Trânsito Brasileiro. Agora, não, vai ter umas questões lá, né? Dependendo se ele socorrer a vítima, vamos supor, e a vítima sobreviver, ele vai responder a lesão corporal, né? Dependendo da situação, dos dias lá, vai ser grave, gravíssima, ou algo assim. A vítima morreu. Aí depende. Vamos supor que ele socorreu a vítima e mesmo assim a vítima morreu. Aí ele pode, quem sabe, responder um homicídio culposo. Mas quer dizer que se ele fugir, ele responde por homicídio. Se ele ficar, ele responde por homicídio? Sim, também. Mas são tipos diferentes de homicídio. Ele vai responder por homicídio culposo, né? E a pena não é tão alta. Agora, se ele fugir, ele fez a merda e saiu correndo, aí ele vai responder, dependendo da situação, até por um homicídio doloso, tá? E dependendo se ele responder por homicídio culposo também, se eu não me engano, eu não sei se nós vamos passar por isso lá na frente, mas o juiz ele pode até dobrar a pena, tá? Então tem diferenças sim, tipo assim, mas se ele fugir, se ele ficar, ele vai ser preso, então é melhor fugir. Não, porque se ele fugir, meu amigo, o homicídio que ele vai responder tem que me controlar as palavras aqui, né, que tem algumas pessoas que assistem às aulas e não posso usar certos dialetos. Mas ok, isso aqui, ó, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência que resultou. Então, isso aí. Artigo 14. Diz se o crime é o que? Crime consumado. Consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição. Definição legal é aquelas paradas lá que nós estávamos comentando, né? É conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Tentativa. A tentativa aqui e também aqui um exemplo aqui do crime consumado. Quando o agente ele quer matar alguém e a pessoa morre. Vamos supor, João chegou lá, ele quer matar Pedro. Ele quer porque aqui ele chegou lá e deu um murro fraquinho, um murro bem Zé Ruelinha. Mas Pedro, com um susto, com o espanto do murro, ele pega e se afasta para trás, tropeça no pé e acerta a cabeça no meio-fio e vem a falecer. Ele morreu do quê? Do murro do João. Pedro morreu do murro do João, ou porque se desequilibrou e veio bater a cabeça no meio-fio. Entre aspas, ele morreu de fato porque ele bateu a cabeça no meio-fio. Mas ele só morreu porque João queria matar ele e ele se desequilibrou. E então, nesse caso, João vai responder por homicídio consumado, homicídio doloso. Agora, por quê? Porque João queria. Mas ele não botou tanta força, não importa. Ele queria, ele fez um nexo causal e isso de fato conseguiu, né? Agora vamos supor aqui a tentativa. Vamos supor que João ele vai com 3/8. 3/8 lá com 8 balas. Aí, isso aqui nós estamos na tentativa, gente. Vou ler logo a tentativa. Tentado quando inicia a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então vamos supor, João chega lá e dá 8 tiros e acerta só um no Pedro. E Pedro é socorrido e consegue sobreviver. Ou seja, ele queria o quê? Ele queria matar Pedro. Ele conseguiu? Não. Foi por vontade dele? Não. Foi por vontade alheia. Ou pela a mira ruim dele. Ou porque, vamos supor que ele acertou os 8 tiros no João. E mesmo assim, socorreram João e levaram levaram Pedro para o hospital. E Pedro conseguiu sobreviver. Ou seja, só não foi consumado por vontades alheias. As pessoas ali que estavam ao redor ajudou. Então, vamos supor, vai ser um crime tentado. Ele só não conseguiu porque outros não deixaram. Senão, Pedro teria morrido sim. Vamos lá, pena de tentativa. Isso aqui é importante. Parágrafo único. Salvo disposto em contrário. Salvo disposto em contrário, ele está falando assim, se tiver outra lei que fale o contrário dessa, né? Se não tiver, vai essa aqui. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado.
Então, tanto o crime consumado quanto a tentativa tem as penas iguais, tá? Só vai ter uma mera diminuição aqui no tentado, que é tipo assim, diminui de 1 a 2 terços. Mas geralmente as penas vão ser iguais, tá? Diminuídas, é claro. Onde nós estávamos? Estávamos no artigo 14, né? Vamos lá para desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que voluntariamente desistir de prosseguir na execução ou impedir que o resultado se produza só responderá pelos atos já praticados, tá? Então o que é isso aqui? É o cara, vamos supor que quer matar alguém. Ele quer matar alguém e ele pega e deixa uma carta para a família e manda mensagem, fala: ó, família, me desculpa, mas eu não vou aguentar. O pessoal me chama, o cara me chama de corno, eu não aceito. Ele pega e manda uma mensagem para a família se despedindo e pedindo desculpa. Ele envia, desliga o celular, pega o 38 e vai executar o desafeto dele, que chamou ele de corno. No meio do caminho, ele para e pensa assim: rapaz, pera aí, o cara tá me chamando de corno, mas nem mulher eu tenho, eu vou fazer essa doideira por quê? Oxe, se eu tô ficando doido. Aí o cara desiste de matar ele, de matar o desafeto dele, né? Que chamava ele de corno, sendo que nem mulher ele tinha. Aí ele pega e vai voltando, mas o que acontece? Nesse meio tempo, a família dele escutou, já acionou os parentes, já tá todo mundo procurando ele, desesperado, já acionou a polícia, ó, não, meu filho vai matar tal fulano. A polícia, aonde? Não, na esquina tal, que ele falou, já tá a polícia descendo e subindo abaixo, procurando esse cara. No meio do caminho, a viatura da polícia intercepta ele, mão pro alto. Porque até então a informação que eles tinham era que ele estava indo matar, mas no caso, ele tinha desistido. Nesse caso, se os policiais não entenderem como flagrante delito, que na verdade ele vai falar: não, me arrependi, eu tô voltando. É capaz que eles não acreditem nisso, mas vamos supor que sim, que acredite. Ele só vai responder pelo que ele já fez. Ele matou o cara? Não. Então ele não responde por nada, tá? Ah, mas ele tem uma arma sem registro. Ok, vai responder por porte ilegal de arma ou posse ilegal de arma, tá? Mas ele só vai responder pelo crime que ele já praticou no momento. Ah, mas ele disse que ia matar o cara no soco, não foi encontrado nada com ele, então ele não vai responder nada, tá? É mais ou menos isso que o artigo vem trazendo para nós. Eu não sei se ficou muito claro isso, gente, mas qualquer coisa pode pesquisar outra aula aí na internet sobre isso. Mas é algo mais ou menos assim, você só responde por aquilo que você já fez. E vai ter lá as fases da execução, né? Cogitação, vai ter lá outras coisas lá, né? Execução, consumação. A cogitação não é crime, tá? Você pensar em matar alguém não é crime. As outras fases, dependendo da situação, sim. Vamos lá, arrependimento posterior. Nos crimes, artigo 16, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa, vou ler de novo, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, é contra o patrimônio? Não, é contra a pessoa. É com violência? Não, é sem violência. E grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa por parte voluntária do agente. Tem que ser voluntária. Vamos supor, a polícia chegou, o cara deu queixa dele na delegacia. Não, gente, eu vou ler logo, né? Senão vou ler logo o primeiro artigo. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por parte ou por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Beleza, vou continuar onde eu estava. Agora a pessoa deu queixa, a polícia está procurando o cara, chega por crime de roubo de celulares, chega lá, encontrou o cara com os celulares. Ah, eu tava indo devolver. Não, meu amigo. Tem que ser por parte voluntária do agente. Agora, se os policiais chegarem e pegarem em flagrante, aqui a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então vamos supor, se o cara, o que o artigo está falando? O cara que se arrependeu. O
cara cometeu um crime, né? Na verdade aqui foi um furto, tá? Porque se foi um roubo, ele usou de grave ameaça, né? Vamos supor, ele furtou um celular, né? E depois ele se arrependeu e falou, não, gente, ó, sabe, isso aqui não é pra mim, eu sou de Deus, não sei o que. Vai lá e devolve o celular ou restitui o dano, tá? Vamos supor que ele quebrou um carro, você restituiu a coisa, tá? Antes do recebimento da denúncia, tá? Ou da queixa, ele vai ter esse benefício aqui, tá? Que é uma redução. Não confundir com isso aqui, ó, pera aí. Deixa eu marcar isso aqui para me encontrar na volta. Eu até marquei esse artigo aqui que eu até tinha esquecido, que eu vejo algumas pessoas cometendo essa confusão. Não confundir com esse aqui, ó, peculato culposo, tá? Não é furto culposo, tá, gente? Não existe furto culposo. É peculato culposo. Não confundir com esse aqui, ó. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outro, isso aqui é funcionário público, tá? Até mesmo porque peculato é só funcionário, agente público pode cometer, tá? Ou quem sabe um terceiro que esteja, né, em concurso de pessoas. Mas tá o que? Funcionário público aqui. Se o funcionário público culposamente concorre culposamente para o crime de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Aí aqui, ó, inciso terceiro, parágrafo terceiro. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, se preceder a sentença irrecorrível, extinguir a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz da metade a pena imposta. Ou seja, o que acontece é o seguinte: o funcionário mucorongo que saiu e deixou a secretaria aberta, o secretário saiu, ou o funcionário da escola que saiu e deixou a escola aberta e os malas entraram lá e roubaram. Foi você que roubou? Não. Foi porque você quis? Não, mas foi por lerdeza sua. Você esqueceu o portão aberto, você esqueceu a porta aberta, ó. Peculato culposo, por culpa sua, eles entraram e roubaram lá. Nesse caso aqui, se você reparar o dano antes da sentença irrecorrível, tá? Tem que ser antes da sentença irrecorrível. A pena é extinta, tá? Você não tem penalidade nenhuma. Pode responder em outras esferas, tá? Administrativa, mas aqui na penal não. É literalmente sua pena é extinguida, tá? Extingue a punibilidade, ok? Extingue a punibilidade. E se você não reparar o dano, não, eu tô certo, eu não tenho culpa não, eu não vou reparar nada não, que não é culpa minha, não sei o que, o cara, quem roubou não fui eu, tá? Se depois do trânsito julgado o juiz entendeu que mesmo assim foi culpa sua, olha, ó. E aí você fala, não, tá bom, agora eu quero reparar o dano. Depois da sentença final transitada e julgada, aí aqui vai ser o seguinte, ó, se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta, tá? Então se você resolveu a merda que você fez, você deixou os outros fazer, você ressarciu antes, a pena é extinguida. Se você ressarciu depois, você cumpre pela metade, tá? Tô falando isso por quê? Para não confundir com outro lá, porque é muito provável. O crime de arrependimento posterior Peraí, gente, não fuleiro com a minha paciência não. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, reparação de danos constituída até o recebimento liçado da queixa por ato voluntário, o agente será extinguida a pena. Não, tá? Só se for no peculato culposo, tá? Só lá vai ter esse benefício aqui, que a pena do funcionário público é mais branda do que a do particular aqui. Crime impossível. Vamos lá para o crime impossível. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. É impossível consumar-se o crime. Vamos lá, por partes aqui, tá? Por ineficácia absoluta do meio.
Vamos supor que você pegou... Vamos supor que chega uma... Não, vou dar um exemplo mais direto para não demorar. Vamos supor o cara que é macumbeiro. E ele fala assim, olha, eu vou fazer uma macumba para te matar. E a pessoa morre dias depois. Esse macumbeiro ele não pode ser culpado de crime, né? Porque não existe o estatuto, o Código Penal, a legislação, ela é ateia, tá? Ela não acredita nessas coisas. Então, ele morreu porque o cara fez macumba. Não, ele morreu por outra coisa. Não, o pastor da igreja estatal disse que ia orar para Deus levar tal irmão e tal irmão morreu. Não, esse pastor, essa pessoa que orou, ela não pode ser responsabilizada penalmente, porque o meio que ela usou, né, é ineficácia absoluta, o meio que ela usou, tá? Mas a pessoa utilizou, deixa eu ver aqui, mas a pessoa utilizou uma arma de brinquedo, vamos supor. A pessoa chegou no ponto de ônibus e anunciou o assalto com uma arma de brinquedo. Nesse momento, uma senhora se assustou e por questões cardíacas da mesma, né, ela tinha problema do coração, devido ao susto do rapaz que anunciou o assalto com arma de brinquedo, ela veio a falecer e ela veio a morrer ali no local, tá? Pergunta é o seguinte, o cara vai responder por latrocínio? Não, tá? Pô, mas o cara anunciou e por causa do anúncio, não, mas, né, ela não morreu porque ele deu um tiro nela. Mas ele morreu porque deu um susto nela. Sim, mas é porque foi algum problema particular dela, tá? Ele pode até responder por outros crimes, né? Ele pode sim responder por crime de roubo, mas ele não vai responder por latrocínio, tá? Porque para responder, por mais que fosse uma arma de verdade, mas ele não tivesse dado um tiro nela, só pelo susto dela, não tem como, digamos que ele ser responsabilizado por latrocínio. Vamos supor que o meio que ele utilizou também fosse uma arma descarregada. Ele sabia que não tinha munição. Ele tem que saber, tá? Se ele achou que tinha munição e lá na hora não tinha, não é o caso. Ele tinha que saber que não tinha munição. Ou se a arma tá quebrada, vamos supor que a arma tá sem gatilho. Ele só foi lá para usar a arma, independente de brinquedo, não. Então, ele vai responder por isso, né? Por ineficácia absoluta do meio. Agora vamos... Tem uma questão que fala também sobre veneno inferior, tá? Eu não vou falar sobre essa questão de veneno porque eu acho muito fresca, eu acho... Beleza, vou nem comentar muito sobre ela não, mas tem... Só para deixar claro, tem uma questão de veneno aí baixo. Vamos lá, o que seria por absoluta impropriedade do meio? Essa absoluta impropriedade do meio, gente, seria no caso de uma pessoa, vamos supor, ela compra remédio de aborto, toma remédio de aborto, só que ela não tá grávida. Tem gravidez, pessoal, que a gente chama de gravidez floco de neve. O que é gravidez floco de neve? Tem certas mulheres, isso se ocorre no âmbito feminino, tá? Independente de ser humano ou não, ocorre com cachorro, com os animais também. Mas a mulher, às vezes, quando ela acha que tá grávida, dependendo do psicológico dela, só dela achar que já tá grávida, ela já começa, o peito começa a crescer a barriga, começa a dar leite, começa a ter todas as características de grávida ali, só que na verdade ela não tá grávida. Por quê? Porque, assim, grávida do que a lei caracteriza gravidez, né? Gravidez é um feto, fecundado, etc. Vamos supor que essa mulher toma remédio de aborto. Não tem como essa mulher responder por crime de aborto, sendo que ela não estava grávida, tá? Ela só pode responder por aborto se ela tiver algum problema psicológico e
né? Ela não, na verdade, não vai responder por nada. Se a pessoa, se o namorado deu para ela, é capaz de responder por outras coisas. Se ela tiver problemas de saúde ou sobrevier sobre ela a morte, aí sim, mas não vai responder por crime de aborto. É mais fácil de responder por homicídio. Vamos supor, matar alguém morto. Esse aqui também é um dos casos que é absoluta impropriedade do objeto, tá? Vamos supor que você odeia tal fulano. Se chega na casa do fulano, arrebenta a porta dele, encontra ele em cima da cama, dá 8 disparos nele, só na cabeça, e vai embora. E as pessoas assustadas com aquilo ali, chega lá pra ver lá e vê que a pessoa tá deitada na cama com esses 8 disparos, né? E aí, além deles reparar essa situação, né, eles reparam também que a pessoa já tá fedendo. Ou seja, quando chega a perícia já identifica que aquela pessoa, na verdade, ela já estava morta há pelo menos 2 dias. É porque no momento da adrenalina, você chegou lá, você muitas vezes nem sequer sentiu o cheiro. Então, não tem como você matar alguém morto. Se a pessoa já estava morta, não tem como você responder por esse crime. Pode responder por outras coisas, tá? Não por crime de homicídio. Vamos supor no caso do furto de coisa própria. Vamos supor que você foi no banheiro. Tô dando um exemplo bem escroto aqui, mas é para decorar na sua cabeça. Você foi no alguém foi no banheiro. Vou dar um exemplo de um aluno. Um aluno foi no banheiro, tava lá mexendo no celular. Na hora de usar o papel higiênico, colocou o celular do lado ali, né? Ou na hora que ele foi lavar as mãos, botou o celular ali do lado ali. E depois, né, que ele se fez a sua higiene ali, ele levantou e foi embora. Chegando na sala e batendo nos bolsos, ele falou assim: meu Deus do céu, roubaram meu celular. Deixa eu ver a última vez que eu vi ele. Isso, ele tava dentro da minha bolsa. Começa a mexer na sua bolsa. Nossa, alguém roubou meu celular. E aí você fica agoniado. Quem foi? Aí você vai lá pro banheiro pra pensar: mas deixa eu ver o que eu vou fazer agora, cara. Quem foi que deve ter roubado meu celular? Aí você encontra um celular parecido com o seu na pia. Você fala assim: ah, não tô nem aí. Roubaram o meu, então eu vou roubar esse bem daqui também. Foda-se, tô nem aí. Roubaram o meu, então eu vou roubar esse aqui. Foda-se. Mas na verdade, o celular que tava na pia não era de outra pessoa, era o seu. Você poderia até achar que você tava roubando alguma coisa, mas na verdade você só tava pegando uma coisa que você tinha esquecido no banheiro e pensou que na verdade estava dentro da sala. Ou seja, não tem como você fazer furto de objeto próprio. Observa que eu estou falando de furto, tá? Não tem como ter roubo, porque roubo aí já tem ameaças, já tem outras coisas. Mas o furto de objeto próprio, ele se enquadra aqui como absoluto impropriedade do objeto, tá? É impossível a consumação de crime, você roubar algo que é seu. Artigo 18. Vamos lá. Crime culposo. Inciso 2. Na verdade, inciso 1 aqui, né? Pera aí. Artigo 18. Ah, tá. Artigo 18. Diz o crime. Aí vamos lá. Crime doloso. O que é o crime doloso? Inciso 1. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. É como nós estávamos falando lá no mapa mental. Não confundir doloso com culposo. Doloso é quando o cara quer matar. Eu não tô nem aí, vou matar e dane-se. Vou matar e vou fazer acontecer, tá? Diferente do que? Ou pelo menos ele assumiu o risco, ó. Importante isso aqui, ó. Ou ele quis o resultado ou pelo menos assumiu o risco. Vamos supor, assumiu o risco. O cara que queria só torturar alguém. Só que ele bateu tanto que essa pessoa veio a falecer. Ele não quis que a pessoa morresse, mas ele assumiu o risco. Se morrer também, tô nem aí. Isso é diferente do que? Do culposo. O culposo, ó. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, tá? Mas ele não queria o resultado, tá? Parágrafo único. Vou logo ficar um pouco nesse inciso 2 aqui. Vou dar um exemplo aqui de imperícia. Vamos supor que você está andando numa avenida que era para andar a 60 e você está andando a 100 por hora. E do nada outro desavisado também vai atravessar a rua correndo e por infelicidade você
acerta ele e ele vem a falecer. Você vai responder por homicídio? Sim, vai responder por homicídio qual? Culposo, que é aquele que você não queria matar, mas matou. Por quê? Por imprudência. Porque se é uma avenida de 60, se você estivesse andando a 60 por hora, possivelmente você não teria matado ele, tá? Ah, mas eu tava andando, a avenida é 60, eu tava andando a 50 e o cara ainda, mesmo assim eu acertei. Aí vai ser uma culpa da pessoa, tá? Se você tava literalmente ali dentro das regras, você não vai responder por nada. Agora, se você tiver infringindo outra infração, né, por desatenção sua, nossa, que redundância eu usei aqui agora, hein? Infringindo outra infração, nossa, tá muito mais de bom do que melhor. Ave Maria. Então, não vai ser aplicada essa legislação, tá? Agora, se você tiver, vamos supor, você tá andando numa BR que é 80, você tá andando 70. Do nada você vê um maluco em cima da ponte que pula debaixo do seu caminhão e, por outra infelicidade do destino, você vem a esmagar ele. Aquela pessoa, muitas vezes, ele estava com problemas mentais, depressão, e naquele dia em questão ele queria dar fim à sua própria vida, ou seja, ele de fato queria se matar, tá? Então, tem como você responder por homicídio culposo sendo que o cara queria se matar, se jogou debaixo do seu caminhão? Não, tá? Não tem. Agora, se você tiver, vamos supor, o cara se jogou na frente do seu carro num local que era 50 e você estava andando 150. Aí você pode responder, tá? Negligência, vamos supor, medicação. Chega uma criança numa emergência, você está morrendo de sono, em vez de aplicar, tô falando um caso recente que aconteceu agora, tá? Em vez de aplicar adrenalina via nasal, você aplica via venosa, né? Se por falta de atenção, você, né, vai responder também por homicídio culposo. Vamos aqui para o parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém poderá ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Ele está falando o seguinte, ó. Se na lei está falando que o crime é doloso, você vai responder. Se na lei falar que o crime você é doloso, tem um crime, mas você não quis fazer e existe a opção de modalidade culposa, você responde culposa. Agora, se na opção, vamos supor, tem um crime doloso, mas não tem o crime culposo, você não responde por nada, tá? Vamos supor, dano ao patrimônio. Chegou um carro, estacionou na sua vaga, você pegou e começou a quebrar o carro todo ali. Pá. Tem como você quebrar sem querer? Não, você quebra porque quer. Nossa, eu quebrei aqui sem querer, ó, rapaz, eu nem prestei atenção. Mas se o carro foi de outro, não importa, ele quebrou o carro querendo, por mais que ele tenha quebrado enganado. Agora vamos supor, no crime de dano, não tem crime de dano culposo. Nossa, eu esbarrei sem querer e bati na mão de uma pessoa que deixou o celular cair e quebrou. Não que você não vai ser responsabilizado, tá? Você pode sim ser responsabilizado na esfera civil, tá? Eu tô falando que você não vai ser aqui na área criminal. Se não existe modalidade culposa por o crime que você fez, não vai ser crime, tá? É o que tá falando aqui, ó. Salvo os casos expressos em lei, ou seja, onde já está falando que existe crime culposo, ninguém poderá ser punido por fato previsto como crime. Qual crime? Crime culposo. Nós estamos aqui no artigo do crime culposo. Previsto como crime, senão quando a prática do doloso. Então, vamos supor, se esbarrou, nossa, foi mal, esbarrei no seu celular e quebrei. Aí, devido à investigação, o pessoal fala, não, ele falou aqui pra nós que ia fazer isso de propósito mesmo. Opa, caracterizou o dolo. Aí ele responde, tá? Se não, não responde, a não ser as hipóteses previstas em lei. Quais são as hipóteses? Vamos ver. Nós temos homicídio culposo, nós temos peculato culposo, né? Nós acabamos de ler agorinha. Nós temos
a lesão corporal, né? Lesão corporal culposa, nós temos algumas tipificações aí, caracterizadas como culposos. Onde era que nós estávamos, gente? Nós estávamos nesse parágrafo único aqui, né? Senão, quando a prática. Beleza, vamos lá para o artigo 19. Agravação pelo resultado. Artigo 19. Pelo resultado que agravar especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Beleza, gente, beleza. Nós discutimos isso aqui, se não me engano, em algum outro inciso aqui, só que em outra modalidade, é claro. Deixa eu ver se eu encontro aqui ele ainda. Superveniência. Não, esse aqui é no caso de uma pessoa que... Eu acho que foi nesse aqui da superveniência, se eu não me engano. Mas nesse caso aqui, nós respondemos pelo caso, vamos supor que a pessoa queria fazer, né? Mas, vamos supor, se eu não me engano, eu dei até o exemplo da ambulância que veio a pegar e explodir. Só que a morte do rapaz não foi por causa do tiro no pé, né? Foi por causa que a ambulância explodiu. E a ambulância ter explodido não é culpa, se eu não me engano, do João. Nesse caso aqui, da culpabilidade, ele está falando o seguinte. No artigo 19. Pelo resultado que agravar especialmente a pena, só responderá ao agente que o houver causado, ao menos culposamente, tá? Então, a pessoa que der causa, né, ou que agravar a situação, né, é a mesma situação. Você deu um soco na pessoa, né? A pessoa, ela, sei lá, por algum problema psicológico, sei lá, ela veio a falecer, você responde por aquilo que você queria fazer, tá? Exemplo, vamos supor, deu um soco na pessoa, a pessoa caiu, bateu a cabeça e morreu, né? Você vai responder por lesão corporal, se você não queria matar ela, tá? É porque lá nós falamos, porque aqui nós estamos falando sobre as questões que você fez com a pessoa e sobre o que veio ocorrer. É claro, vamos supor, você pode, no caso aqui, você acertou um soco nela, a pessoa caiu e veio morrer, né? Claro que a tipificação mais adequada aqui seria lesão corporal seguida de morte. A banca vai vir falando assim, que você vai responder, vamos supor, fulano de tal deu um murro na pessoa e essa pessoa tropeçou e veio bater a cabeça e veio morrer. Qual a tipificação? Homicídio culposo, homicídio doloso, homicídio privilegiado, que não tem nada a ver com nenhum desses outros, lesão corporal seguida de morte, né? Então a banca vai tentar confundir isso aqui. E aqui o que vai acontecer? Vai depender da vontade do agente. Vamos supor, se a questão está falando que o Pedrinho ou o João queria matar, vai responder por homicídio. Se queria só lesionar, né? É porque na outra questão nós estávamos falando de coisas que aconteceriam com o Joãozinho depois, do Pedrinho, depois que ele desse o murro. Artigo 20, porque eu já estou enrolando demais, eu falei que ia só ler aqui. Artigo 20. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição do crime culposo, se sobrevier. Deixa eu só tomar uma água aqui que a minha garganta tá seca já. Deu uma melhoradinha aqui. Voltando aqui, né? Isso aqui exatamente seria, gente? O erro sobre o elemento constituído do tipo legal de crime inclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Na verdade, permite não. O que ele está falando aqui, ó? Exclui o dolo, né? Mas permite a punição por crime culposo, se sobrevier em lei. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui bem tosco, mas é o tosco que vai ficar na sua cabeça. Não é nada contra o pessoal bombeiro civil, tá? Mas eu vejo alguns colegas, isso aí eu vejo em toda a área, em todas as áreas. Em médicos, em técnico de enfermagem. Tem pessoas que muitas vezes estão preocupadas em receber o diploma e não ter o conhecimento. Isso não é relevante para nós, mas eu sou,
né, profissional da área da saúde. Além de ser da área da saúde, sou da área aqui, segurança também, né? E eu já vi alguns colegas que eu perguntava, vamos supor, tinha uma pessoa, oh não, eu me informei, eu tô dando, é como eu falei, nada contra o bombeiro civil, tá? Porque tem pessoas que infelizmente focam mais no papel do que o que ela conheceu. E tem cursos também que não tá nem aí, só quer dar o papel e seu dinheiro, então... Teve uma vez que eu tava falando com um colega, ele falou, nossa, eu tô foda, eu me formei em bombeiro civil. Eu falei, nossa, legal, cara. Aí eu comecei a falar, não, deixa eu te perguntar uma coisa. Se uma pessoa der um infarto agora na sua frente, qual o procedimento que você vai fazer? É claro, isso eu não fiz para envergonhar a pessoa, nós estávamos numa conversa amigável ali, só para testar conhecimentos, tá? E aí, ele pegou e falou para mim, não, peraí, deixa eu ver, nesse caso eu vou usar o código 16. Aí eu falei, tá bom, e o que é o código 16? Peraí, eu não tô me lembrando. Sabe? A pessoa, ela nem sequer prestou atenção direito na aula. Ela só sabia que pessoas com infarto tinham que usar um código 16 lá. Isso é mais ou menos o que esse artigo está falando. Eu vou usar outro exemplo escroto aqui. Vamos supor que uma pessoa que fez um curso de torniquete. Eu aprendi que, dependendo da gravidade da lesão e do sangramento, eu tenho que usar um torniquete. Aí ele viu o professor, muitas vezes dele, o tutor, o treinador, usando um torniquete no braço. Se sangrar, você coloca no braço ou na perna e aperta até parar de sangrar. Aí, vamos supor que certa vez, eu falei que o exemplo vai ser escroto, mas é para vocês se lembrarem. Certa vez uma pessoa chegou com sangramento no pescoço. A pessoa chegou, socorro. Eu tô com sangramento no pescoço. O sangramento dele não era nem tanta coisa, era só uma coisinha, sabe? Só tava saindo sangue, mas por ser uma região vascularizada, essa área do pescoço, tava saindo sangue, a pessoa tava, né, desesperada. A pessoa não sabia a gravidade, dependendo da adrenalina ali, a pessoa... Aí, digamos que esse agente, que tinha acabado de... não prestou atenção direito, ele parando pra pensar, vamos supor, o que era pra fazer de sangramento? Torniquete. Aí vamos supor que ele passa o torniquete no pescoço da pessoa e aperta o torniquete. E aí, de fato, o sangramento que estava ocorrendo ali no pescoço da pessoa para, né? O sangramento é estancado e a pessoa normalmente acalma ali, fica ali sentadinha no chão, calminha. E aí a pessoa se sente assim, nossa, hoje eu fui o herói. Mas essa pessoa, por imperícia ou por falha técnica, falta de conhecimento, ela nem se tocou que ao apertar o torniquete no pescoço da pessoa, ela não só estava de fato sim estancando o sangramento, mas também ela estava enforcando a pessoa. Ela sufocou a pessoa. A pessoa ficou ali no cantinho, não foi porque se acalmou, ficou calma. É porque como ela cortou, né, o sangue para o cérebro, né? Além dela ter dado um mata-leão na pessoa, porque é diferente o mata-leão da pessoa ser sufocada. A pessoa sufocada, ela só apaga, ela não tem sufoco, tipo assim como dentro da água. E também, além dela ter dado mata-leão, ela interceptou, né, a respiração ali da pessoa, literalmente fazendo a pessoa vir morrer sufocada. O que eu tô fazendo? A pessoa, ela queria matar ela? Não, ela não queria, ela queria salvar. Mas por culpa, por falta de imperícia, por burrice mesmo, ela foi matar a pessoa, né? Tipo assim, não, sabe? São coisas... Não, eu não... Pera aí, eu vou ter que mostrar um vídeo aqui, porque vocês acham que eu tô de sacanagem, mas pera aí. Eu vou botar esse vídeo aqui pra tocar aqui, espero que o pessoal não me cobre direitos autorais. Mas eu peço que você preste um pouco atenção no áudio do pessoal. Aqui parecemos que nós temos, né, alguém da área da saúde, algumas pessoas da área da saúde. Parece que um bombeiro aqui atrás, 2 bombeiros. Essa pessoa de branco, e essa pessoa que possivelmente foi sufocada ou possivelmente deu um infarto. Preste atenção no que eles estão falando e só relembrando, massagem cardíaca é a pessoa que está desacordada, né? Ou que não está respirando, ou que o coração está parado, você está fazendo ali a massagem cardíaca. Não quando a pessoa está acordada, que a pessoa
se ela já tá acordada, ela não precisa de ajuda para respirar, ela já tá respirando sozinha. Mas preste atenção no áudio aí. Para revezar com ele, não é para parar a massagem. O médico falou, não é para parar. Alguém aprende com ele para revezar. Segura a mão dele aqui, gente. Não para. 3, pronto. Alguém ajuda ele aí. Pode deixar que eu vou. Duas respirações. A pressão dele tá baixa. Vamos mais devagar, tá? Consegue começar, Alexandre? Consegue começar? Para a massagem. Para revezar com ele, não é para parar a massagem. Não é querendo fazer piada aqui na questão, né? O pessoal serviu que estavam, pô, tentando, mas vê que a mulher fala que parece que o médico falou que não era para parar. Possivelmente eles falaram assim, a pessoa tá desacordada. Possivelmente o médico deve ter falado assim, ó, pois então não para, né? Quando ela acordar, ela vai parar. Você pode parar, mas enquanto continuar, não precisa parar. Aqui, vamos ver que a pessoa já acordou, a pessoa já está tentando se livrar, e eles estão colocando um negócio na boca da pessoa à força e atrapalhando a respiração. Aquilo ali dói pra cacete, gente. Aquilo ali não é brincadeira, não. Se alguém fizer ali no seu peito, vai doer demais aquilo ali. Eles estão dificultando. Se essa pessoa estiver passando mal aqui, ainda estão gravando aqui, a facilidade, se essa pessoa venha a falecer, eles serem responsabilizados por isso aqui, é grande demais. Eles querem matar a pessoa? Claro que não. Mas por falta de conhecimento, né? Vocês viram aqui que infelizmente eles estão fazendo do modo errado. Vocês viram que ó, a pessoa está acordada ali. Na verdade, ele está tentando tirar a mão porque ele está sendo sufocado. Não, eu tô bom, não, segura o negócio na boca dele aqui. Então assim, não é querendo dizer que se você vê algum problema, saia, não ajude, não faça nada, mas assim, o que você for fazer, tenha certeza do que você vai fazer, cara. Não vai fazer para se amostrar. Vai fazer de fato pelo que você sabe. Se você não sabe, uma das melhores coisas que é aplicada em primeiros socorros é que é melhor do que saber fazer, é saber o que não fazer, tá? Então, isso aqui é um exemplo claro de não fazer. Vamos lá, inciso primeiro do parágrafo, não, artigo 20, né? Parágrafo primeiro do artigo 20. É isento de pena quem por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe situação de que fato que se existisse tornaria a ação legítima. Nossa, eu tô ruim aqui, hein? Vou ler de novo. É isento a pena de quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena para quem o erro deriva de culpa e o fato é punido como crime culposo. Aqui tem duas partes, né? Então vamos pela primeira aqui. É isento de pena, né? Quem por erro pleno justificado. O que seria isso aqui? Vamos supor que você é policial. E aí, seus amigos. Isso aqui aconteceu no Goiás, tá? Aconteceu no Goiás, se eu não me engano, aqui em Goiânia. Seus amigos vão pregar uma peça em você, vão fingir. Ele é polícia, então tá bom, vamos ver se ele é bom mesmo. Aí vão pregar uma peça em você, vão fingir que é bandido. E quando você tá chegando em determinado local, né, ou na sua residência, aparece 3 caras encapuzados, possivelmente anunciando um assalto. Seus amigos ou seus parentes ali brincando, fazendo uma brincadeirinha de susto. Você no momento, você entende que aquilo ali de fato são ladrões e que estão ali. E no momento ali você saca a sua arma e dispara em 2, consegue acertar 2, tá? E o terceiro já tira a camisa da cara e fala: não, cara, nós brincando. O cara, ele queria matar. Ele não queria matar, mas ele queria sim acertar as pessoas. Mas ele estava entendendo que eram os amigos dele? Não. Aquela situação ali, ele entendeu que era uma situação de crime, que, né, se supõe que se tornaria ação legítima. Ele achou que era uma... Como que eu posso falar? O pessoal tem uma palavra melhor para isso. Ele achou que era uma... Não é currutela.
Uma das pessoas, nossa, esqueci o nome aqui. Na verdade, ele pensou que aquilo ali era uma armação para matar ele, né? Por isso que ele fez essa ação. Se ele souber que de fato eram os amigos dele, aí não vai ser isento de pena, tá? Aí vai ser outra coisa. Mas se por acaso for algo semelhante assim, que a pessoa pensa que de fato está em risco, né? Ela vai ser isenta de pena. E aqui tem outra questão aqui. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Vamos supor, você virou polícia, tá com a arma, né? Você cautelou sua arma. E aí naquela adrenalina, sou foda, é pop. Aí você de noite, você escuta um barulho embaixo. Opa, graças a Deus deve ter bandido entrando na minha casa, que agora eu vou poder usar minha arma. Aí você já pega a arma, vai ali cautelando. Cautelando que eu falo é andando devagarzinho, tá, gente? Vai ali, andando ali devagarzinho, né? Fechando. Aí do nada você vê um vulto perto da geladeira. Você nem pensa duas vezes. Já pega a arma e... O que acontece? Você pega e liga a luz e descobre que é sua sogra. Oh, graças a Deus. Me livrei de uma e ainda vou poder alegar a legítima defesa. Vai não, porque... Não é porque você viu um vulto dentro da sua casa que significa que é um ladrão. Ainda mais se você estiver com visita. Se bem que, né? Muitas vezes uma visita, né? Mas isso não tem como você justificar, né? Se fosse uma criança, ou sua esposa, ou se fosse até um cachorro também, né? Não é porque você tá vendo um vulto ali. O que justificaria? Espera. Dá a voz, né? Polícia! Você fala, vê se a pessoa vai reagir. Ou liga a luz primeiro, né? Nesse caso aqui, não vai ter isenção, tá? Né? Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo, tá? Parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determinar o erro. Isso aqui é igual aquela questão lá que nós estávamos falando lá no mapa mental. Vamos supor, o diretor do presídio que pega uma comida e envenena uma marmita e manda você entregar para o preso. Você sabia que a marmita estava envenenada? Não. Era uma ordem claramente ilegal? Não. Então, ok, você não responde. Quem vai responder é terceiros, né? Ou seu superior, no caso. Parágrafo 3º aqui. O erro quando a pessoa contra a qual o crime é praticado não isento de pena. Peraí, deixa eu ver aqui de novo. O erro quando a pessoa contra a qual o crime é praticado, não isento de pena. Não se considera, neste caso, as circunstâncias ou qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Isso aqui é muito simples, tá? Tem até uma piadinha que o pessoal fala o seguinte, que diz que 2 soldados estavam na guerra, né? E aí um soldado estava ali, descansou, fez o descanso, né? Reteve ele sua arma, trocou de posição e chegou o outro soldado, né? Para fazer a resistência ali na posição. E aí enquanto o outro soldado estava descansando, tomando água, recarregando a arma, o outro soldado, né? Que estava ali fazendo a execução dos disparos, ele comentou com ele. Isso aqui é uma piada, tá, gente? Nossa, esse inimigo que tá esse japonês que tá do outro lado é forte, né? Eu já acertei ele 4 vezes e ele não cai. Aí o outro soldado que tava do lado falou assim: você tinha que ver, eu que já matei ele mais de 10 vezes e toda hora ele volta. O que acontece aqui? Na verdade, não são as mesmas pessoas, tá? Ele tava matando outras pessoas, mas por essa etnia, os japoneses serem tão parecidos, eles pensaram que estavam acertando a mesma pessoa, tá? Então aqui é mais ou menos algo semelhante, tá? Isso aqui é a pessoa que vai matar uma pessoa
E na hora da execução ali, ela se confunde e mata outra pessoa parecida, né? Ou mata o irmão que é irmão gêmeo da pessoa, ou a pessoa tá de costa e por questão assim da roupa, vamos supor, ele tá esperando alguém na esquina. E aí recebe o telefonema, ó, fulano de tal já saiu na Bros vermelha, de calça jeans e camisa preta, né? E capacete, é claro. Aí ele tá aguardando ali, do nada aparece uma pessoa da moto aí, da cor aí, de calça jeans e camisa preta. Ele pega e mata a pessoa. Muitas vezes não é nem a pessoa, mas como tinha as mesmas características ali, a pessoa matou a outra pensando que estava matando a outra. O que acontece? Essa lei ela tá falando assim, que independente, né, você vai responder como se tivesse matado a que você queria. Ah, eu matei errado, a pessoa que eu queria não morreu, então eu sou isento de pena. Não. Tá aqui, ó, o erro do qual a pessoa contra o crime é praticado não é isento de pena, tá? Então, por mais que você matou a pessoa errada, você vai responder como se tivesse matado a pessoa certa. É um juridiquês bem danado, tá? Eu juro pra vocês. Muitos desses artigos aqui, ó, desses incisos aqui, não foi fácil não, tá? Valoriza aqui, porque eu tô fazendo essa parada de graça. Muitos desses incisos aqui eu tive que estudar inciso por inciso, palavra por palavra, porque tem algumas palavras aqui que tem uns juridiquês tão brabos, gente, que eu não consegui entender. Eu falei, não, tem que ir aqui pra doutrina, tenho que ir aqui pra identificar o que eles estão querendo dizer aqui, porque isso aqui... E aí você tá aí do outro lado aí, só escutando e não dá nenhum gostei, né? De contar, o pessoal é mão de vaca demais. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. Isso aqui é muito... Eu escutava demais isso aqui, ó. Eu escutava demais, tempo de faculdade. É inexcusável a falta do conhecimento da lei, né? O conhecimento da lei é inexcusável. O desconhecimento, na verdade, né? O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isento de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/6. Jurídica é doída demais, né? Te pergunto, o que isso aqui tá falando? Muitos de vocês ainda não vão entender quase nada, né? Eu não entendi também, e olha que eu sou da área. Aqui ele tá falando o seguinte, gente. Eu vou dar exemplos que, por exemplo, é mais fácil. Não tem como o cara saber que não sabia da lei, tá? Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu
muita aba aberta e pouco estudo? Feche todas. Com a plataforma número 1 em aprovações, você sai da pessoa que tenta e vira aquela que passa. Garanta agora a sua assinatura ilimitada 11 a partir de R$ 49,50 por mês e ainda ganhe uma mentoria de bônus.